Olá, sou o professor Giovanni Lima. Vamos falar hoje sobre o conceito de campo elétrico e como ele interage com as cargas elétricas. Ok? Vamos lá. O que é campo elétrico, né? O campo elétrico, inicialmente, ele vai desempenhar o quê? Uma função de transmissão das interações entre as cargas elétricas. É o campo elétrico que faz ocorrer a interação entre as cargas elétricas, ou seja, é o campo elétrico que produz forças elétricas de atração ou de repulsão, tá? Se observarmos, então, numa região onde existe um campo elétrico, vai surgir uma força que pode atuar sobre uma carga de prova. Você tem uma carga elétrica ali que está gerando um campo elétrico. Quando eu coloco outra carga dentro desse campo elétrico, elas vão interagir. Esses campos elétricos dessas duas cargas vão interagir. E aí aparece uma força de interação entre essas duas cargas, tá? Que pode ser de repulsão ou de atração, né? Como é que a gente calcula o campo elétrico, né? O campo elétrico, ele vai ser calculado pela expressão E igual a F, esse F é a força, né? Força elétrica, dividido pela carga de prova, né? A carga que está dentro do campo elétrico da outra carga. E aí, essa força elétrica aqui, né? Ela é dada em newtons, tá? E a carga elétrica é dada em coulomb. Então, o campo elétrico é dado em newton por coulomb, ok? Aqui eu coloquei, né? A força elétrica, ela é a força de coulomb, né? A lei de Coulomb, dada por essa expressão. Tudo bem? E o campo elétrico de uma carga putiforme, né? Uma carga pontual. Numa carga pontual, numa carga que está fixa, né, em um ponto e eletrizada, ao redor dela, como a gente viu, vai existir um campo elétrico, né? Ao redor de toda carga vai existir um campo elétrico. A intensidade desse campo, ela depende do meio que a carga está inserida, né? Geralmente a gente considera o vácuo, e aí a gente pode deduzir uma equação para calcular a intensidade do campo elétrico em qualquer ponto dessa carga, tá? Em qualquer ponto do campo que essa carga gera. A partir dessa equação aqui do campo elétrico, nessa lei geral, nós podemos, no lugar aqui da força, ó, colocar a lei de Coulomb, que é a constante eletrostática, carga Q, pode ser Q1, tá? E Qzinho, dividido por D ao quadrado. Então, eu só substituir aqui no lugar da força, aqui do F, eu coloquei a expressão da força elétrica. E aí, tudo isso está dividido por Q, né? Está aqui a expressão, está dividido por Q. Então, veja que o Qzinho aqui, ó, ele é cancelado, tá? E aí, a expressão do campo elétrico fica somente a constante eletrostática, Qzão sobre D quadrado. Essa equação aqui é a equação que rege o campo elétrico de uma carga pontual. Qualquer carga pontual, eu posso calcular o campo que ela gera, a intensidade do campo, a uma certa distância D, tá? A partir dessa equação, a gente pode fazer algumas interpretações, né? Ao redor de toda carga elétrica vai existir um campo elétrico. Isso é fato, ok? E a existência desse campo, ele depende apenas da carga geradora. Quando eu coloco outra carga de prova dentro desse campo, ela vai experimentar uma força elétrica, ok? A intensidade desse campo decai, né, com o quadrado da distância, como está aqui na equação, ó, D quadrado, né? E está dividindo. Então, decai com o quadrado da distância. Isso implica, né, que quanto mais distante considerarmos um ponto em relação ao centro dessa carga geradora do campo elétrico, menor vai ser a intensidade desse campo, tá? E o campo também ele vai ser tanto quanto maior for o valor da carga Q. Por exemplo, se você tem uma carga de 100 coulombs, ela vai gerar um campo muito maior do que uma carga de 10 coulombs, tudo bem? As cargas positivas geram linhas de campos divergentes, né? Então elas têm uma tendência de afastamento, tá? E as cargas negativas formam linha de campos convergente, né? Apontando para o centro dessas cargas, tudo bem? Lembrando, né, que quanto mais próximo da carga, maior a intensidade do campo. Quanto mais distante, menor a intensidade do campo. Quando existe interação entre duas cargas elétricas, seus campos também interagem, né? De tal forma que a força elétrica que aparece, né, pode ser de atração ou de repulsão, como mostra nessa animação, né? Aqui eu tenho duas cargas elétricas, tá? De sinais contrários, então seus campos vão interagir de tal forma que
elas têm uma tendência a se aproximarem, tá? A força elétrica aqui vai ter a intenção, né, a tendência de aproximar essas cargas. E aqui, quando eu tenho duas cargas de sinais iguais, a tendência é que a força elétrica atuante afaste essas cargas. Então aqui eu tenho campos que interagem de tal forma que as cargas se aproximam, e aqui eu tenho campos elétricos que interagem de tal forma que as cargas se afastam. Tudo bem? O vetor campo elétrico, né? O campo elétrico é um vetor, então ele tem módulo, direção e sentido. A gente já viu como é que calcula o módulo, né? Você pega a força e divide pela carga de prova, né? O sentido do campo elétrico ele vai ser o mesmo da força, dependendo do sinal da carga. A direção do campo sempre vai ser a mesma da força, tá? Horizontal ou vertical. A direção do campo é a mesma da força. Para onde está apontada a força, está apontado o campo elétrico. O sentido ele vai mudar em algumas situações, tá? Se as cargas forem de mesmo sinal, o campo elétrico e a força terão o mesmo sentido. Se forem de mesmo sinal, tá? 2 positivos, 2 negativos. Por outro lado, se as cargas forem de sinais opostos, né, o campo elétrico e a força terão sentidos diferentes, né, que nem aqui nessa situação, a carga positiva com a carga negativa. O campo elétrico, tá, ele está apontado aqui para a direita, enquanto a força elétrica está para a esquerda, né? É claro, né, pessoal, porque aqui vai ter que aparecer uma força de atração devido aos sinais diferentes, tudo bem? Campo elétrico uniforme, né? O que é um campo elétrico uniforme? É que tem a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido em todos os pontos, tá? Em todos os pontos tem que ter essas 3 características. Como é que eu obtenho esse campo, tá? É com a aproximação de 2 placas condutoras planas e paralelas, eletrizadas com cargas de mesmo valor absoluto, tem que ter o mesmo valor e sinais contrários, tá? Aqui tem uma representação, ó, veja aqui, ó, tem essa situação em que tem 2 placas condutoras, uma positiva, outra negativa, e dentro dessa placa aqui eu vou ter um campo uniforme. Observe aqui, ó, que nas bordas, tá, eu já não tenho um campo uniforme, tá? Dentro dela aqui, entre elas eu tenho, mas nas bordas não, tudo bem? Campo elétrico nulo, né, a gaiola de Faraday. Quando você tem um condutor eletrizado, os portadores de cargas elétricas livres, né, eles se concentram na superfície externa, graças à repulsão, né? Então, as cargas elétricas elas vão se repelir entre si. Isso faz com que elas se concentrem na superfície externa, tá? De tal forma que dentro desse condutor, o campo elétrico ele é nulo, ou seja, ele vale 0. Isso faz com que uma pessoa que esteja, né, dentro de uma estrutura metálica desse tipo não sofra, né, não seja afetado com descargas elétricas, né? Quem utiliza esse sistema, por exemplo, são aviões, né, alguns carros, tá? Então, essa situação é chamada de blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday. Tudo bem? Vamos para uns exemplos aqui. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme, Qzão, né, igual a 2,7 microcoulomb no vácuo. Aí tem a constante do vácuo, tá? Então ele quer a intensidade do campo elétrico, tem algumas opções aí. Então, para você calcular a intensidade do campo elétrico de uma carga pontiforme, você usa aquela expressão, tá? A constante vezes a carga, né? Dividido por d ao quadrado. Então aqui, ó, inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai converter as unidades, tá? Isso é uma coisa importante, tá? No Enem, nos vestibulares, é observar as unidades. Veja que aqui está em microcoulomb, né? Micro é 10 a menos 6, né? O Enem gosta muito desses prefixos, o micro, o mili, o nano, tá? Então fiquem atentos, tá? A distância aqui, ó, 3 milímetros, né? Então precisa transformar para metro. Aqui é a conversão, tá? E após isso aqui fica bem simples, tá? Basta substituir na equação, tá? Substituindo na equação, né, o valor da constante já é definido, o valor da carga é esse e a distância é esse. Se você fizer esses cálculos, o valor do campo elétrico ele vai dar 2,7 vezes 10 a nona Newton por Coulomb, tá? Então seria a letra E, a nossa resposta, tá? Tudo bem? Se eu aumentar essa distância aqui, pessoal, o valor desse campo aqui vai gradativamente diminuindo, tá? Exemplo 2.
Foi cobrado já no Enem. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro dessas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e uma outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas, né? Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentaram ligar e recebeu a mensagem de que o celular estava fora de área de cobertura ou desligado. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é de madeira, e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade, metal, e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava, metal, e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia. Letra D, metal, e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior. Madeira, e o telefone não funcionava porque a espessura desta caixa era maior que a espessura da caixa de metal. Tenho certeza que você já sabe a resposta, né? Não ocorria ali a ligação, por quê? Porque no interior de um condutor metálico, né, há o equilíbrio eletrostático, né? Então, devido às forças serem repulsivas entre as cargas, elas vão se localizar na superfície externa do condutor. Então, tem que ser condutor, né? O que vai acontecer com a caixa de metal, né? E o campo elétrico, né, vai ser nulo no interior dessa caixa. Esse fenômeno é o fenômeno da blindagem eletrostática. Então, a nossa alternativa é a letra B, né? A caixa de metal. E o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática. Tudo bem? Último exemplo. Seja Q positiva, a carga geradora de um campo elétrico, e Qzinho, né? Qzão ali, e Qzinho, a carga de prova em um ponto P próximo de Q. Podemos afirmar que o vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de Qzinho. O módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga Qzinho. O vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de Q. A força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor de Qzinho. O vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova Q. Veja, o campo elétrico, né, de uma carga positiva geradora desse campo, ele existe por si só, né? A carga gera esse campo, ela não depende da existência de outras cargas. Quando eu coloco outras cargas ali, elas vão interagir sim. Aparece uma força, né, de repulsão ou de atração, mas o vetor campo elétrico, em qualquer ponto, ele não depende da carga de prova Qzinho, tá? Então, essa é a nossa resposta. O vetor campo elétrico gerado por uma carga Q independe, né, do sinal da carga de prova Q. O vetor ele vai depender apenas da carga geradora. Então, a nossa alternativa é a letra E. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá, dessa aula. Para mais exercícios e mais assuntos, entrem na plataforma Eduque e bons estudos!